Tem algo acontecendo em silêncio e quase ninguém quer encarar. Neste exato momento, milhões de homens estão sentados diante de alguém que levanta a voz, lembrando-os de uma discussão de 3 anos atrás, repreendendo-os por palavras que nunca disseram e obrigando-os a pedir perdão por pensamentos que jamais tiveram. Não gritam, não se defendem, simplesmente escutam. E perdem discussões mesmo quando falam de seus próprios sentimentos. O mais perturbador não é a discussão em si, mas a calma resignada com que muitos deles a suportam. Não tentam mais vencer. Não buscam mais ter razão. Sabem no fundo que qualquer frase pode se virar contra eles. Hoje discutem pelos pratos, amanhã pela mãe, depois por algo que aconteceu em 2019, em seguida pelo tom de voz, e no final, acabam se desculpando por como ela se sentiu, mesmo sem entenderem exatamente por quê. E quando, depois de anos assim, um desses homens simplesmente diz: "Chega, não aguento mais", a sociedade reage com surpresa. Onde estão os homens bons? Por que não querem mais se comprometer? Ninguém parece disposto a fazer a pergunta incômoda: o que os levou a esse ponto? Por que não partiram de um dia para o outro? Não foi raiva, não foi ódio, foi cansaço. Foi a lenta compreensão de que algo naquele jogo não estava equilibrado, de que cada conversa parecia ter regras invisíveis e de que sempre, de uma forma ou de outra, o resultado estava decidido desde o início. Este não é um ataque, nem uma confissão. É uma observação. E tudo começa aqui, nesse silêncio incômodo que muitos homens aprenderam a chamar de normal. Há um momento preciso em que algo se quebra. Não costuma ser uma grande briga nem uma traição escandalosa. É muito mais silencioso do que isso. É o instante em que um homem, depois de escutar durante anos, para de tentar se explicar. Não discute mais, não corrige mais, não busca mais ser entendido, simplesmente se desconecta. Quando finalmente pronuncia as palavras "terminei", a reação externa é quase sempre a mesma. Espanto, indignação, confusão. Como é possível? Para onde foram os homens bons? Por que não querem mais lutar pelo relacionamento? A pergunta é formulada como se a decisão tivesse surgido do nada, como se fosse um capricho repentino. Mas a realidade é muito diferente. Esse "chega" não é o princípio, é o fim. É o resultado de centenas de conversas que nunca chegaram a lugar nenhum, de discussões em que sempre acabava se sentindo culpado, mesmo quando falava de seu próprio mal-estar. É a conclusão lógica para anos, sentindo que qualquer desacordo se virava contra ele. Muitos homens não vão embora irritados. Vão embora vazios. Percebem que estão participando de algo onde sempre perdem, onde as regras mudam constantemente e onde render-se parece ser a única forma de recuperar um pouco de paz. Não desaparecem por falta de amor, mas porque entenderam que continuar ali tinha um custo muito alto. Há uma prova simples que muitos homens descobrem tarde demais. Da próxima vez que você estiver no meio de uma discussão, tente responder a uma única pergunta: do que estamos falando exatamente? A maioria percebe que não consegue, porque a conversa nunca fica em um único ponto. Começa com algo pequeno, quase insignificante, e pouco a pouco se transforma em outra coisa completamente diferente. Começa com os pratos sujos. Depois, surge um comentário sobre a família dela. Em seguida, pula para algo que aconteceu anos atrás, uma frase tirada de contexto, uma lembrança que parecia esquecida. De repente, o problema já não é o que aconteceu hoje, mas quem você é como pessoa. E quando você tenta voltar ao tema inicial, a conversa já se deslocou novamente, desta vez para seu tom, sua atitude, ou a forma como você disse as coisas. No final, exausto e confuso, você acaba pedindo perdão. Não sabe exatamente por quê, mas sente que é a única saída para que tudo termine. Não é comunicação. É um emaranhado de temas misturados onde passado e presente se confundem, onde os fatos se diluem, e o único que resta é uma sensação de culpa constante.
Muitos homens começam a notar que essas discussões seguem sempre o mesmo padrão. Não avançam, não se resolvem, não esclarecem nada, apenas desgastam. E pouco a pouco, aprendem que tentar entender não adianta mais. O único que parece funcionar é render-se. No início, muitos homens acreditam que tudo isso é simplesmente emoção. Pensam que ela está alterada, que precisa desabafar, que é um momento passageiro. Tentam ser compreensivos, escutam mais, falam menos. Dizem a si mesmos que é assim que os relacionamentos funcionam. Mas com o tempo, começam a notar um padrão perturbador. As lágrimas não aparecem aleatoriamente. Surgem justamente quando ele está fazendo uma observação razoável. A raiva explode exatamente quando ele pede uma explicação concreta. A confusão se apresenta no instante em que ele precisa de uma resposta clara. Nada disso acontece por acaso. Sempre ocorre no ponto preciso, onde a conversa poderia levar a uma responsabilidade real. E funciona, porque muitos homens foram educados para acreditar que as emoções são sempre autênticas e espontâneas. Veem as lágrimas e recuam. Escutam a raiva e se desculpam. Diante da confusão, tentam esclarecer, mesmo que isso signifique perder o fio do que estavam dizendo. Pouco a pouco, aprendem que avançar na conversa tem um preço emocional muito alto. O mais perturbador é que uma vez que esse mecanismo se repete vezes suficientes, deixa de parecer estranho. Se normaliza. O homem já não busca soluções nem acordos. Sua prioridade passa a ser acalmar a situação, mesmo que isso implique renunciar ao que estava tentando expressar. Assim, sem perceber, a conversa deixa de ser um intercâmbio e se converte em uma ferramenta de controle. Há histórias que se repetem com uma precisão perturbadora. Um homem tenta falar de algo concreto, algo prático, algo que afeta diretamente a vida de ambos. O dinheiro costuma ser um desses temas. Não começa com acusações, mas com fatos. Extratos bancários, números claros, uma preocupação legítima. E quase sempre, o resultado é o mesmo. Cada vez que menciona o orçamento, aparecem as lágrimas. Cada vez que pergunta pelo cartão de crédito, a conversa se enche de emoção. Não importa quantas vezes ele tente, nunca consegue terminar uma frase completa sobre o assunto. Em vez de falar de números, acaba consolando. Em vez de buscar soluções, termina pedindo perdão por tê-la feito sentir mal. Durante meses, às vezes durante anos, essas conversas se repetem sem avançar um único passo. O problema não se resolve, apenas é adiado. Enquanto isso, as decisões continuam sendo tomadas. O dinheiro continua saindo e a dívida cresce em silêncio. Quando finalmente se torna visível, já é tarde demais. Milhares de euros desaparecidos, compromissos não cumpridos, e um homem se perguntando em que momento perdeu o controle de uma conversa que nunca chegou a existir. O mais desconcertante é que, no final, ele se sente culpado. Não pelas decisões financeiras, mas por ter insistido, por ter pressionado, por não ter sido compreensivo o suficiente. Assim funciona esse mecanismo. A clareza se torna uma ameaça, porque a clareza implica responsabilidade, e a confusão, em contrapartida, oferece controle. Há um momento em que alguns homens começam a suspeitar que não estão tendo uma conversa normal. Sentem que estão tentando raciocinar, enquanto do outro lado acontece algo completamente diferente. Não é um intercâmbio de ideias, é uma batalha encoberta que se disfarça de diálogo. Um amigo decidiu gravar uma discussão com sua ex-parceira. Era legal fazê-lo onde vivia. Não o fez por vingança, mas por confusão. Queria entender o que estava acontecendo. Ao escutá-la depois, o resultado foi perturbador. Em apenas 20 minutos, o tema mudou 14 vezes. 14. Cada vez que ele tentava responder a um ponto, a conversa saltava para outro diferente antes que ele pudesse terminar uma única frase. No final da gravação, ele estava pedindo desculpas. Nem sequer sabia por quê.
E o mais perturbador era que nenhum dos dois podia apontar a origem real da discussão. Aquilo não tinha sido comunicação, tinha sido combate. Um combate projetado para desorientar, cansar e forçar uma rendição emocional. Nesse tipo de dinâmica, a clareza é o inimigo. Esclarecer significa fixar um ponto, e fixar um ponto implica que alguém poderia ter que assumir responsabilidade. Por isso a conversa se fragmenta, se acelera, se enche de reproches cruzados e lembranças do passado. O objetivo não é resolver nada, mas manter o outro em um estado constante de confusão. E quando um homem começa a ver isso com clareza, algo em sua forma de participar começa a mudar. Por trás dessas discussões, há algo mais profundo que muitos homens não conseguem identificar de imediato. Não são regras escritas nem acordos explícitos. São crenças silenciosas que parecem naturais, mas que determinam cada troca. Se você não as reconhece, já está perdendo. A primeira é a expectativa de ler a mente. Espera-se que ele saiba o que ela quer sem que o diga, que entenda o que pensa sem pistas claras, que antecipe necessidades que nunca foram expressas. E quando não o faz, a conclusão é imediata. Ele não se importa o suficiente. As regras são secretas, os objetivos mudam e o fracasso é garantido. A segunda é a supremacia emocional. Os sentimentos não só são considerados válidos, mas se tornam fatos. Se ela se sente desrespeitada, então foi desrespeitada. Se se sente ignorada, então ele não a ama. Já não se discute o que aconteceu, mas como ela se sentiu em relação ao que acredita que aconteceu. A intenção deixa de importar. As ações perdem peso. A emoção redefine a realidade. A terceira é o 2 pesos e 2 medidas na expressão emocional. Ela pode gritar, quebrar coisas, dizer palavras ofensivas, e isso é considerado uma forma de se expressar. Ele levanta a voz uma única vez e se torna agressivo. Ela pode desmoronar-se com frequência e é explicado como algo compreensível. Ele tem um dia ruim e é rotulado como instável. Com o tempo, muitos homens aprendem que suas emoções não têm o mesmo valor e que mostrá-las só traz consequências. Esses mitos não são anunciados, mas são aplicados constantemente. Questioná-los te transforma no vilão. Aceitá-los te condena a se perder. E é neste ponto que alguns homens começam a perceber que o problema não é uma discussão concreta, mas o contexto completo em que são obrigados a se mover. A partir desse ponto, muitos homens descobrem algo ainda mais desconcertante. Já não importa o que realmente aconteceu. O único que conta é como ela diz ter se sentido. A conversa deixa de girar em torno de fatos verificáveis e se transforma em um julgamento emocional impossível de refutar. Se ela sente que foi enganada, então houve engano, mesmo que não exista nenhuma prova. Se sente que foi abandonada, então ele é culpado de abandono, mesmo que tenha estado presente o tempo todo. O homem se encontra defendendo sua inocência diante de uma sensação, não diante de uma acusação concreta. E uma sensação não pode ser desmentida. Essa é a armadilha. Nesse cenário, a lógica perde valor. Não há evidência que baste, não há explicação que encerre o tema, porque já não se trata do que ocorreu, mas de validar uma emoção que se apresenta como uma verdade absoluta. O homem pode explicar, justificar, demonstrar, mas sempre estará um passo atrás. Sempre terá que provar algo que nunca foi definido com clareza. Com o tempo, muitos desistem de tentar. Compreendem que estão presos em um terreno onde as regras não permitem uma defesa real. Cada palavra pode ser reinterpretada. Cada lembrança revisada à luz de um sentimento atual. O próprio passado se torna instável, sujeito à emoção do momento. E quando a verdade deixa de importar, o desgaste se torna inevitável. Quando essas dinâmicas se repetem, o desequilíbrio deixa de ser apenas pessoal e começa a ser sentido como estrutural. Muitos homens percebem que não estão apenas sozinhos dentro do relacionamento, mas também fora dele. O 2 pesos e 2 medidas na expressão emocional não é uma exceção, é a norma.
e é apoiado pelo ambiente. Ela pode gritar, arremessar objetos, dizer coisas que deixam feridas profundas. Isso é interpretado como uma descarga emocional, como algo compreensível. Ele levanta a voz uma única vez e a etiqueta aparece imediatamente: agressivo, perigoso, abusivo. Há homens que viram como uma discussão doméstica termina com policiais na porta e eles sendo expulsos de sua própria casa, não pelo que fizeram, mas por como sua reação foi interpretada. A cultura reforça essa mensagem constantemente. Filmes, séries, artigos e redes sociais repetem a mesma narrativa. As emoções femininas são válidas e autênticas, as masculinas são suspeitas ou tóxicas. A raiva dela é empoderamento. A raiva dele é uma ameaça. As lágrimas dela são verdade. As dele, manipulação. Nas redes sociais o contraste é ainda mais evidente. Uma mulher expressa tristeza e recebe apoio imediato. Um homem faz o mesmo e pedem que ele seja forte, que não se queixe, que outros estão em pior situação. A mensagem é clara e constante. A emoção masculina só importa quando serve a alguém mais. E quando um homem começa a compreender que esse apoio não é casual, mas sistêmico, a sensação de estar preso se torna muito mais real. Com o tempo, muitos homens descobrem que já não vivem, apenas se adaptam. Cada frase é medida, cada opinião é filtrada, cada silêncio é calculado. Antes de falar, surge uma pergunta automática. Isso vai provocar outra discussão. Esta palavra vai se virar contra mim. Este limite será interpretado como um ataque. Assim se instala um estado permanente de alerta. Não há descanso real. Não há espontaneidade. A casa deixa de se sentir como um refúgio e se converte em um campo minado emocional. O homem aprende a antecipar reações, a suavizar seu tom, a renunciar a ideias antes de expressá-las. Pouco a pouco, ele começa a desaparecer dentro de sua própria vida. O mais inquietante é que de fora ninguém percebe. No trabalho continua sendo competente. Com amigos parece normal. Mas na intimidade já não reconhece a pessoa que era. Aquele que antes falava com segurança, agora duvida de cada palavra. Aquele que liderava em outros âmbitos se torna alguém que segue instruções para evitar conflitos. Seu papel principal já não é compartilhar, mas gerenciar emoções alheias. Nesse processo, seus próprios sentimentos ficam relegados. Um dia ruim dele é visto como negatividade. Seu estresse é interpretado como incapacidade de lidar com as coisas. Aprende que expressar o que sente não traz alívio, mas consequências. E assim, sem gritos nem golpes, muitos homens vão se apagando. Não estão acompanhados, estão retidos pelo medo constante de dizer algo errado. Há um ponto em que algo muda por dentro. Não é uma explosão nem uma discussão final. É mais uma clareza silenciosa. O homem começa a notar que nada do que faça modifica o resultado. Pode escutar mais, ceder mais, explicar-se melhor, esforçar-se o dobro. E ainda assim, o conflito reaparece com outra forma, com outro motivo, mas com a mesma sensação de fundo. É então que ele começa a ver o padrão completo. Percebe que não está lidando com problemas isolados, mas com um contexto inteiro que o coloca sempre em desvantagem. Compreende que não importa o quanto tente demonstrar boa intenção, porque a interpretação emocional sempre terá prioridade sobre os fatos. E essa compreensão é incômoda, mas libertadora. Quando deixa de aceitar automaticamente cada emoção como uma verdade absoluta, a reação costuma ser imediata. Surge a raiva. Surge a acusação. Como você ousa não validar o que sinto? Mas se ele mantém o limite, se não recua, algo se revela. Ou surge um respeito inesperado, ou fica claro que a relação dependia mais do controle do que da conexão real. Nesse instante, muitos homens entendem que não se trata de se tornarem frios nem cruéis. Trata-se de recuperar sua própria realidade, de deixar de pedir perdão por existir, de reconhecer que um vínculo saudável
não deveria exigir a anulação constante de si mesmo. E uma vez que essa ideia se instala, não há mais como voltar atrás. Com essa clareza, surge uma pergunta inevitável: o que se está pagando realmente para permanecer ali? Muitos homens começam a olhar ao redor e a fazer contas, não apenas emocionais, mas concretas. Divórcios que arrasam com anos de trabalho, acusações que não podem ser provadas nem refutadas, acesso limitado aos filhos, reputações danificadas sem possibilidade de defesa. O risco deixa de ser teórico e se torna visível. Não se trata apenas de casos extremos. Basta observar amigos, irmãos, colegas de trabalho, casamentos que terminam em tribunais, pais que veem seus filhos poucas horas por semana, homens que perdem economias, casas e estabilidade por conflitos que começaram como discussões cotidianas. E diante de tudo isso, a pergunta se torna incômoda: o que se recebe em troca? A oferta parece clara quando é analisada com frieza. Prover sem limites, ceder sem reciprocidade, assumir a responsabilidade pela felicidade alheia enquanto enterram-se as próprias necessidades. E se algo sai mal, o custo é imediato e desproporcional. Para muitos homens jovens, esse cálculo não é mais abstrato. Eles viram o resultado de muito perto. Por isso, quando decidem não participar, não o fazem por medo nem por incapacidade de se comprometer. O fazem porque avaliaram o custo e chegaram a uma conclusão lógica. Não estão rejeitando o amor. Estão rejeitando um acordo que percebem como profundamente desequilibrado. Depois de dar esse passo, muitos homens descobrem algo que não esperavam. A vida sem essa dinâmica constante não é vazia nem triste. Pelo contrário, se torna surpreendentemente tranquila. O dinheiro para de desaparecer sem explicação. O tempo volta a ser deles. A energia não se consome mais em discussões intermináveis nem em tentativas de acalmar emoções alheias. No início há um vazio, porque durante anos sua identidade esteve ligada a cumprir, a sustentar, a se adaptar. Mas esse vazio logo se preenche com algo diferente. Paz. Silêncio real. Espaço para pensar. Alguns retomam amizades que tinham ficado em segundo plano. Outros se concentram em seu trabalho, em projetos pessoais, em sua saúde. Começam a dormir melhor, a respirar sem tensão. O mais importante é que muitos percebem que não estão contra ninguém. Não é ódio nem ressentimento. É uma escolha a favor de si mesmos. Descobrem que podem estar sozinhos sem se sentirem sozinhos. Que não precisam gerenciar o estado emocional de outra pessoa para se sentirem valiosos. Que a tranquilidade tem um valor que antes subestimavam. Essa liberdade não chega com euforia, mas com uma calma profunda. Já não há necessidade de se justificar, de defender cada palavra, de antecipar reações. Pela primeira vez em muito tempo, podem simplesmente ser. E para muitos, essa descoberta muda para sempre a forma como entendem os relacionamentos e seu próprio lugar neles. Quando cada vez mais homens tomam essa mesma decisão, a reação externa não demora a chegar. Mas em vez de uma reflexão profunda, o que aparece é o reproche. São acusados de serem frios, imaturos, incapazes de se comprometer. Dizem-lhes que têm medo, que estão danificados, que acabarão sozinhos. O foco nunca é colocado no acordo que rejeitaram, mas naqueles que decidiram não aceitá-lo. A narrativa se repete uma e outra vez. Se os homens se retiram, o problema deve ser deles. Ninguém pergunta o que mudou na oferta, que riscos se multiplicaram, que benefícios desapareceram. É mais confortável apontar para quem vai embora do que revisar o sistema que os impulsiona a partir. Assim, o questionamento se torna vergonha, e a vergonha em uma ferramenta de controle. No entanto, algo começa a falhar nesse mecanismo. As etiquetas já não pesam como antes. Muitos homens aprenderam que a desaprovação social dói menos que a destruição pessoal.
que ser chamado egoísta é preferível a perder a paz, a estabilidade ou a própria identidade. E quando essa vergonha deixa de funcionar, a narrativa começa a rachar. A sociedade observa com desconcerto como diminuem os casamentos, como caem as taxas de natalidade, como uma parte crescente de homens opta por construir sua vida à margem das relações tradicionais. Não é uma rebelião barulhenta, é uma retirada silenciosa. E esse silêncio, precisamente, é o que mais inquieta. No final, o que está acontecendo não é uma guerra aberta, nem uma rejeição cheia de raiva. É algo muito mais silencioso e profundo. Muitos homens não se sentem irritados, se sentem lúcidos. Deixaram de discutir, de se justificar, de tentar se encaixar em um contexto que percebem como injusto. Não partem porque odeiam, mas porque aprenderam a se valorizar. Para eles, ficar deixou de ser sinônimo de amor e começou a se parecer demais com a autonegação. Entenderam que a solidão ocasional pesa menos que a sensação constante de não ser visto. Que o medo de estar sozinho é menor que o medo de perder tudo, pouco a pouco, sem perceber. E essa compreensão muda a forma como olham sua própria vida. Isso não significa que os relacionamentos estejam condenados, nem que não exista a possibilidade de algo diferente. Mas levanta uma pergunta incômoda que já não pode ser evitada. Que tipo de vínculo está sendo realmente oferecido? Há equilíbrio, reciprocidade e respeito? Ou apenas expectativas unilaterais disfarçadas de amor? Agora a conversa fica aberta, porque por trás de cada homem que parte em silêncio, há uma história. Um limite cruzado, um momento de clareza. E essas histórias merecem ser ouvidas. Se algo de tudo isso te soa familiar, se viveu uma experiência similar ou chegou às suas próprias conclusões, compartilhe-as. A discussão não termina aqui. Começa no que cada um se atrever a dizer.